Boa noite a todos. Para mim é um enorme prazer estar aqui conversando com vocês. Eu também conheço à distância o Instituto de Música Jacques Klein, e parabéns pelo belíssimo trabalho que vocês fazem. E eu sou pesquisador do Jacques Klein, então para mim é um prazer estar aqui falando sobre ele, que é um pianista que eu admiro imensamente. Eu acho que essa conversa vai render bastante, pelo jeito, né? E espero que sim, e que é talvez até pouco conhecido hoje, né? Então isso que também é impressionante, porque ele atingiu o máximo do máximo em termos de carreira no Brasil, internacional, assim, a gente vai falar sobre isso, mas ele faleceu em 1982, então quantos anos já tem isso, né? Então já tem 44 anos, né? Eu estava começando a estudar piano quando ele faleceu. Olha Foi só. exatamente nesse ano. E isso não é uma exclusividade do Jacques Klein, tá? Eu também queria deixar isso claro. É extremamente comum, depois que um grande artista morre, pelo menos no Brasil, que ele comece a se tornar esquecido, a não ser que haja um enorme esforço de preservação da memória dele. Então, eu parabenizo a todos os envolvidos aqui por essa live, por estarem relembrando o Jacques. Agora, respondendo a sua pergunta, então, eu sou diretor do Instituto Piano Brasileiro. Eu sou pesquisador de música, né? Meu nome é Alexandre Dias, sou pianista, pesquisador de música brasileira e do piano brasileiro. Eu pesquiso desde os 14 anos, hoje eu tenho 42, e eu sempre tive um fascínio pela cultura brasileira e a cultura brasileira revelada através do piano, né? Então, eu coordenei vários projetos, sou especialista em Ernesto Nazaré, eu fui um dos coordenadores do site Ernesto Nazaré 150 anos, do Instituto Moreira Salles, um dos coordenadores do acervo digital Chiquinha Gonzaga, revisei a obra completa desses dois compositores, e depois fiz outros sites dedicados a Marcelo Tupinambá, a Zequinha de Abreu, Henrique Alves de Mesquita, Eduardo Souto, e por aí vai. E em 2015 eu decidi criar um instituto que pudesse reunir essas várias vertentes que eu já vinha fazendo como pesquisador, e também minhas pesquisas sobre os pianistas, porque eu também me especializei em pesquisar as discografias dos nossos grandes pianistas. Aí eu comecei pesquisando a discografia da Guiomar Novaes, da Magda Talhaferro, do Arnaldo Estrela, da Maria Tereza Madeira, né? E assim eu fui expandindo. E aí, quando o IPB foi criado por mim em 2015, eu reuni todas essas frentes. E muito rapidamente surgiu uma vocação do IPB que eu não previa, que é a vocação de digitalização de acervos musicais, que foi uma coisa muito bonita. Então a gente começou a receber grandes acervos, muito importantes. Eu posso citar alguns, por exemplo, o acervo do Jacques Klein. A gente tem aqui uma quantidade gigantesca do acervo, gigantesca de documentos do acervo pessoal do Jacques Klein, que nos foram enviados por duas fontes diferentes. A principal é a Daniela Klein, filha do Jacques. Filha do Jacques. Né? Ela me enviou duas malas, né, cheias de documentos, de programas de concerto, de recortes de jornal, fotos, gravações, recontando toda a carreira dele. E outro acervo da Clélia Iruzum, que conheceu o Jacques, grande pianista, né? E ela tinha uma parte também importante ligada ao acervo dele, através de uma outra pessoa conhecida do Jacques, que também colecionava e pesquisava o Jacques. E aí, então, esses dois acervos chegaram aqui, se confluíram no IPB, a gente digitalizou tudo, então a gente tem essa vocação forte, não só para manter acervos físicos, mas também para digitalização desses acervos, né? E começamos a publicar, a postar. Então a gente tem também essa vocação de fechar a ponta, né? A gente começa desde da fonte primária, que é a nossa especialidade, e a gente vai processando, passando por todas as camadas, até chegar no produto final, que é um conteúdo acessível e inteligível, que vire conhecimento. Então, se vocês entrarem no canal do YouTube do Instituto Piano Brasileiro, vocês vão ver dezenas de horas de gravações inéditas do Jacques Klein. Da última vez que eu contei, foram mais de 40 horas que a gente postou, de gravações inéditas do Jacques. E aí a gente pôde conhecer o que foi a grandeza desse homem. Desde gravações de 1953, se eu bem me lembro, que foi quando ele ganhou o concurso de Genebra, até a ultimíssima gravação dele, que foi o concerto de Haydn, em 1982. Ele já estava bastante debilitado pela doença,
E ele foi lá e tocou esse concerto quase que miraculosamente. E a Rádio MEC gravou É o concerto de Haydn que ele fez com concerto de Haydn em Ré maior. Uhum. E foi gravado pela Rádio MEC às pressas, que chamaram, tem que gravar, acho que Miriam Dauersberg era produtora, e aí lançaram um LP, que é um LP bastante raro, inclusive, mas existe, né, um LP de produção independente, e tá lá. E aí no meio disso, de 53 a 82, tem uma epopeia. Então isso é só Sim. para falar um pouco do trabalho do IPB, a gente também trabalha muitos outros acervos, a gente já digitalizou e recebeu mais de 70 acervos, e pianistas como Arnaldo Estrela, né, Guilmar Novaes, Nelson Freire, que eu pude entrevistar e também recebemos uma quantidade enorme de materiais do acervo dele, Arthur Moreira Lima também pude entrevistar e digitalizamos uma parte enorme do acervo dele, e assim a gente vai postando muito. O IPB já tem 10 anos, vai fazer 11 anos agora em agosto, e nós somos... Só tem esse tempo, né, Alexandre? Que Mas até que é bastante tempo para fazer muita coisa. É muita estrada, muito material para tão pouco tempo, né? Obrigado. Pois Você me é, permite mas... só um Por parênteses favor, mas é para isso. explicar para as pessoas? Bom, gente, o que a gente está comentando é de um trabalho muito importante que existe de registro das personalidades, dos artistas, das pessoas que contribuíram ou que continuam contribuindo até hoje, tanto no sentido de escrever partituras, aí é o que o Alexandre fala de uma parte desse acervo, mas o acervo ele não se limita somente à partitura, né? Ele também se limita a gravações, a vídeos, a material que, para a gente que é intérprete, músico, tem uma valia muito grande, porque a gente faz comparações, a gente aprende muito, né? Muitos de vocês aqui são alunos do Instituto, são músicos, e sabem o quanto é importante ver um artista tocando, ouvir um artista tocando e o quanto se aprende com esse tipo de material. Mas, com o tempo, as mídias elas vão trocando, né? Elas vão modernizando, e aí está aí o trabalho, uma boa parte do trabalho do IPB, que é transformar essa mídia que antes era fita cassete, VHS, coisas assim desse tipo, né, Alexandre? E muitas vezes partituras de compositores que estão em arquivo físico, papel, mas digitalizar isso para que isso fique para a posteridade, para que as pessoas continuem tendo acesso a esses gênios, a essas pessoas que contribuíram tanto com o nível. E o Brasil, ele tem muitos e muitos pianistas excelentes. Você tem uma história aí para trás que muitas vezes o tempo vai passando, como você mesmo falou no início, e as pessoas vão caindo um pouco no esquecimento. Eu me lembro do Jacques da época que eu era estudante. Eu estava no conservatório e era um dos nomes que normalmente era citado, da mesma forma que se falava do Inhatali, se falava do Cohen, se falava enfim, de vários outros. O Jacques Klein era um dos nomes muito comentados entre as professoras, o Arnaldo Estrela, que muitas vezes tinha ido, porque eu sou do Rio, né? Eu morei do Rio muito tempo e meu estudo foi todo feito aí, né? Então, o Arnaldo Estrela é um dos que sempre estavam dando masterclass, cursos, enfim. Então, eram nomes que eu, na época de aluno, sempre ouvia muito sendo falado. E o Jacques Klein era um desses nomes. Alexandre, dá para a gente um panorama da carreira do Jacques, o que você puder falar até chegar até vencer o concurso, né? Com 20 e poucos anos, e o que aconteceu posteriormente. Conta para a gente um pouco desse caminho dele. Isso é um belo desafio, viu, Luiz? Vamos na ordem, porque a carreira do Jacques é muito complexa. Então, eu começaria falando isso. É um quebra-cabeça que, inclusive, eu venho montando há muito tempo, viu? Tinha muita lacuna que eu não conhecia e que eu fui preenchendo olhando nesses documentos que apareceram no acervo dele. Por exemplo, essa rede de professores dele, que não é uma coisa simples, né? Então, eu poderia, por exemplo, começar dizendo que o Jacques, ele começou estudando piano, né, em Aracati, com a professora chamada Julieta Araripe. Na verdade, em Fortaleza, já, que ele estudou com ela, né? E foi uma das primeiras. Isso já era Conservatório Nepomuceno? Olha,
eu não tenho certeza, é possível que sim, eu não me lembro se foi aluno particular, eu tenho até aqui uma entrevista, que tem uma foto dela, bonitinha, assim, toda orgulhosa, falando do aluno, preciso recuperar essa informação. Uhum. Mas é importante lembrar que o pai do Jacques, também seria legal a gente começar por aí, né? Sim. Ele é um grande incentivador da música, ele chamava Alberto Klein, e ele ajudou a fundar o Conservatório Alberto Nepomuceno. Então, isso também é importante a gente começar daí. E ele também foi presidente da Sociedade de Cultura Artística de Fortaleza. Olha a Então, importância de ambientes, né? Fala a vejam que ele verdade. não veio do nada, né? Já teve ali Exato. um grande precedente, né? Que era um pai ali estimulando enormemente. Bom, aí, ainda criança, ele tocou para alguns pianistas, né, em Fortaleza, que passaram pela cidade, como Guilmar Novaes, Nikolai Orlov, Ignaz Friedman, porque nessa época tinha uma rede de sociedades de cultura artística no Brasil inteiro. E que Hoje, fazia. praticamente só sobrou a de São Paulo, que é importantíssima, né? Uhum. Mas tinha desde de Pelotas até o Crato. E aí o Rubinstein vinha tocar, ele tocava desde do sul até o Nordeste, né? Aham. E isso hoje é um pouco difícil da gente imaginar isso, mas essa rede existia. E bom, e aí a família se mudou para o Rio de Janeiro, né, em 1940, então quando o Jackson tinha 10 anos. E aí, nessa época, ele estudou com a Lydie Chiafarelli Mignoni. E Uhum. aqui eu acho importante eu deixar esse nome, porque às vezes nem aparece o nome dela nas biografias do Jacques. Uhum. E para quem não sabe quem foi Lydie Chiafarelli Mignoni, ela foi a primeira esposa do Francisco Mignoni, Francisco Mignoni, compositor. grande compositor brasileiro, e filha do Luigi Chiafarelli. Quem não Uhum. sabe quem é Luigi Chiafarelli, pessoal, ele foi um dos maiores professores de piano da história. Foi professor da Guilmar Novaes, lá em São Paulo. Ele era italiano. E Guilmar Novaes é um dos nomes, um dos grandes nomes do piano brasileiro, né? Um dos maiores, mas também foi Das professor do gerações Souza passadas. Lima e da Antonieta Rude, que também são nomes igualmente fortes. Então, olha que legal, ele estudou com uma filha de um dos maiores professores de piano do mundo, que é a Lydie Chiafarelli Mignoni, tá? E isso foi no Conservatório Brasileiro de Música, lá no Rio de Janeiro. Bom, aí, por volta dessa época, começa a brotar nele muito forte uma veia jazzística, que eu imagino que vocês conheçam, né? Então, não sei o quanto que vocês conhecem da história do Jacques, quem está nos ouvindo, né? Mas ele começou como um pianista de jazz. E ele tocava de ouvido, porque ele tinha um ouvido absolutíssimo. Ele tinha um dos ouvidos assim mais incríveis, comparável ao do Nelson Freire, que também Uhum. tinha um ouvido absurdo. Então ele tinha muita facilidade, praticamente qualquer coisa que ele ouvisse, ele conseguia replicar no piano. Isso é como se fosse um superpoder, É. né? E ele tinha isso. Então ele adorava jazz. Tanto adorava que ele começou a tocar em um trio de jazz com Dinarte Rodrigues e Breno Porto. E esse trio se apresentava semanalmente na Rádio Jornal do Brasil. Ele tinha uns 14 anos nessa época, não é isso, mais ou Pois menos? é, era adolescente. Ele tinha, se eu não me engano, ele começou com 13 anos, esse trio. E aí, ele começou a fazer arranjos de jazz muito espontaneamente, muita facilidade. Com esse Chegou a ouvido. gravar, então existem. Oi? Com esse ouvido. Com esse ouvido. E ele chegou a gravar, pessoal. Então, existe as primeiríssimas gravações comerciais do Jacques são um trio de jazz, tá? Você tem essas gravações, Alexandre, no acervo? Uhum, tem tanto em 78 RPM, como também ele gravou alguns LPs, uns 10 polegadas, que eu também vou mencionar nessa época. Então, ele gravou, por exemplo, um LP de Dorival Caymmi. Isso faz parte, então, do início do Jacques Klein, Uhum. tá? Né? Tocando ali músicas de jazz e também música brasileira que envolve Dorival Caymmi e outros. Ele também tocava Gershwin, né? E standards de jazz, né? Uhum. Que já eram muito consolidados na época.
Pois bem, aí acontece uma dessas viradas Chave, de né? chave, né, de divisor de águas, que são inexplicáveis. Ele foi assistir um filme no cinema, que o nome desse filme até aparece em vários documentos que eu tenho aqui. Deixa eu ver, mas eu não vou ter um... Ah, sim. Sempre Te Amei era o nome do filme em português. E adivinha o que tocava nesse filme? O segundo concerto de Rachmaninoff. Quando ele ouviu o segundo concerto de Rachmaninoff, Virou a chave. alguma coisa se Explodiu, transformou dentro explodiu. dele, começou ali a brotar um ser que virou o Jacques Klein que a gente conhece. Ele ficou completamente maluco, tá? E ele ficou obsessivo com essa música e foi tirar de ouvido o Hack 2, meus amigos. Quem é que... Não sei se vocês conhecem o segundo concerto de Rachmaninoff, né? Porque Quem não muitos de vocês conhece, são por muito favor, jovens. gaste um tempo escutando para ver o tamanho da proeza, né? O tamanho É um do concerto de 3 mergulho, né? movimentos, enorme, né? Mas tem umas melodias bem famosas, né? E eu me atrevo a assoviar só um pedacinho da melodia do terceiro movimento, só para vocês reconhecerem, caso conheçam. A gente não consegue, Alexandre, talvez pela transmissão. Infelizmente, o Então tipo eu só de cantando. que é pitch, né? Tari, tarirari, nariran, tirarirarirari, tarirari. Reconheceram? Tarirarirari. Esse é o tema do terceiro movimento. E aí, foi lá o Jacques Klein tirar de ouvido. Por quê, pessoal? Porque ele não lia partitura. Então, isso é interessante que se diga, tá? O Jacques É. Klein foi aprender a ler partitura com cerca de 17 anos, 17, 18 anos, tá? Mas para um gênio do tamanho dele, isso é igual aprender, sei lá, uma língua Necessário nova. e Ele PC, né? aprendeu. E aí, virou um super leitor de partituras. E aí, ele foi estudar com outro importantíssimo professor de piano, que é o Aloysio de Alencar Pinto. Então, esse nome é muito importante vocês terem em mente, Uhum. porque ele era cearense, pessoal. E ele foi um grande pianista, o professor Aloysio, que eu conheci por telefone. E Sério? ele ouviu Ernesto Nazaré tocando, ele era amigo de Villa-Lobos, ele ouviu Rachmaninoff tocando. Então ele tinha uma bagagem, assim, uma história fantástica. Ele morreu com mais de 90 anos e eu conversava muito com ele. E ele foi professor do Jacques Klein. E quando o Jacques foi para ele foi com um dedilhado todo Todo troncho, né? troncho, né? Assim, sabe, dedo dando nó um no outro, porque não tinha a base Nota, normal, né? já tinha nota demais, né? O Ele tinha concerto em todas as si já notas tem na mais de 30 cabeça. notas. Ele tinha todas as notas na cabeça, mas faltava a base pianística, que é a base normal que os pianistas fazem desde Czerny, Clemente, Kramer, né? Aí O vai embasamento caminhando, técnico, né? embasamento O técnico. pensamento técnico, né? E aí o Aloysio ensinou para ele o dedilhado do Orlov, que era um pianista russo, Nikolai Orlov, que ele já tinha conhecido lá em Fortaleza quando o Orlov foi tocar Uhum. lá na sociedade artística do pai dele. Então olha quantos intercruzamentos já até agora, né? Verdade. E aí ele aprendeu então o Hack 2. E aquilo ali virou então um divisor de águas para ele, né? E logo depois do professor Aloysio de Alencar Pinto, aí ele foi estudar com a Lúcia Branco. Então, olhem quantos professores, tá? Uhum. Isso aqui eu fui levantando a minha pesquisa ao longo de anos, tá, gente? Não sei se vocês sabem quem foi Lúcia Branco. Lúcia Branco foi um dos professores mais importantes de piano do mundo, tá? E do Brasil, sem sombra de dúvidas. Ela foi professora do Nelson Freire, do Arthur Moreira Lima, do Jacques Klein, Uhum. do Jean-Louis Steuermann Uhum. e do Tom Jobim, tá? Então, isso já dá uma ideia de quem foi Lúcia Branco. E então o Jacques chegou para ela já perto dos 20 anos, foi estudar com a Lúcia Branco. E na mesma época o Nelson Freire estudava com ela com 12 anos.
Nossa. E tem uma foto do Nelson pequenininho, criancinha, o Jax do lado, o Arthur ao piano, a Lúcia, matriarca ali. É linda essa foto. Se vocês não conhecem essa foto, seria até bom imprimir aí, Luiz, e enquadrar essa Sim, foto, sim, viu? sim. Porque é histórica. Tá o Jax de terno, assim, e aí os outros mais crianças, né? Bom, aí a Lúcia trabalha com ele, fazendo aquele trabalho, né, de professora mesmo, de piano ali, semanalmente. E aí ela encaminha ele para ir para os Estados Unidos. Primeiro, ele tenta estudar com um grande pianista americano chamado William Capel, Uhum. por indicação do Aloysio de Alencar Pinto, que era amigo dele, tá? Amigo do Aloysio. O William Capel, para mim, foi o maior pianista do século XX americano. William Capel. K-A-P-L-L. Só que o Capel estava em turnê e tudo não deu muito certo. Aí ele foi estudar com Isidore Philipp, que morava em Nova York. Isidore Philipp tinha sido professor da Guiomar Novaes 30 anos antes. Aqui a gente está falando, mais ou menos, pessoal, 1950, 51, 52, por aí, tá? E o Isidore Philipp já estava bastante idoso, com 90 e tantos anos. Acho que chegaram até algumas aulas, mas acho que também não deu muito certo. Aí ele foi para Viena estudar com um outro professor famoso na época, que era o Bruno Zeidelhofer, tá? Que tinha sido professor do Friedrich Gulda, um pianista importante, mas também, quer dizer, ele viria a ser professor do Nelson Freire, ainda não tinha sido, alguns anos depois. O Nelson foi em 59, ter aula com o Zeidelhofer. E aí o Jax foi lá, acho que em 52, ter aula com esse austríaco, Bruno Zeidelhofer, na Academia de Música de Viena. E ele fala isso na entrevista dele, um importante depoimento para o Museu da Imagem do Som. Caso vocês não tenham isso, é um documento importante vocês terem também. E ele fala que ele chegou lá só com 2 músicas nos dedos. Um prelúdio e fuga de Bach e a Valsa Oubliée número 1 de Franz Liszt. Tá? Isso, em termos de repertório, é bastante pouco. Mas mostra o nível de determinação do Jax e também a facilidade dele, né? E aí, o que aconteceu? Chegando lá, o Bruno Zeidelhofer falou, vamos preparar para o concurso. Qual que era o principal concurso da época? Não era ainda o concurso Chopin. O concurso Chopin não tinha ainda a fama que tem hoje, embora já existisse. O maior concurso de piano da época, do mundo, Genebra. o concurso de Genebra, na Bélgica. Na Suíça. Peraí. É. Oi. É sim. Cortou? Tá. Não. Isso. Então, lá foram eles se preparar. Aí o que ele estudou? Exatamente o repertório do concurso. Era isso que ele foi trabalhar lá. E você sabe que com o curso de piano tem mais de uma fase. Tem fase 1, Sim, fase 2, fase 3, às vezes tem fase 4. Você precisa apresentar um repertório, não é tocar uma música ou 2, é um repertório, exato. Às vezes é meia hora de repertório numa fase. E na última fase, nos concursos maiores, é uma obra para piano e orquestra. E adivinha que obra para piano e orquestra que ele estuda? Concerto número 2 na Panina. Não foi. Não. Poderia ter sido, né? Pois é, né? Tinha que ter sido, né? Mas não foi. Foi o concerto número 1 de Tchaikovsky. Que é uma senhora obra. É o rei dos concertos. E ele estudou só o primeiro movimento, que precisava só de um movimento. E imagina, então foi lá, ele estudou todas as 4 fases, né? Sem saber se ia passar da primeira, que já era eliminatória, tá, pessoal? E aí, contra sei lá quantos candidatos, acho que existe esse número aí numa dos documentos, certamente, assim, mais de 100, facilmente mais de 100 concorrentes, ou mais de 200, acho que até mais de 200, tá? Pois é, ele passou da primeira fase, passou da segunda fase, passou da terceira fase, chegou na final, tocou o concerto número 1 de Tchaikovsky e ganhou, meus amigos, um cearense de Aracati. Foi uma das coisas mais emocionantes da história do piano brasileiro. E ele, ao dar entrevista, ele falava, Jax Klein from Aracati, Brasil. Isso tem ele falando em inglês. E aí, instantaneamente, ele explodiu para o mundo. Porque ali revelava... porque concurso é a porta é a vitrine, né? Até hoje continua sendo. Concurso é a vitrine dos pianistas. É para revelar. A carreira profissional,
Claro que tem sempre discussões em torno né, das questões em torno de concurso de piano, mas serve sim para revelar talentos. E ali ele instantaneamente ficou conhecido. E aí o que aconteceu? Ele começou a receber convites, só que ele não tinha ainda repertório. Ele só tinha repertório para um recital. E não E dava aí, para tocar jazz, né? e aí ele fala que ele voltou para onde que ele estava morando para estudar. E aí foi formar repertório. E a gente tem gravação de 53 dele tocando. Vocês podem procurar no canal do IPB. Então existe ele tocando, dá para ouvir logo depois que ele ganhou o concurso de Ele Genebra, ganhou. tá? E a gente tem o programa original também, que tem a foto dele no meio dos outros finalistas, dos ganhadores. Foi no Victoria Hall, que é um sala de concertos muito famosa lá em Genebra. E aí, ele mergulhou de cabeça na vida de concertista. Então ele começou ininterruptamente, de 53 até 82, a formar repertório. Ele aprendeu dezenas de concertos para piano, e eu tenho isso listado. Ele virou um dos maiores especialistas de Beethoven do mundo, Uhum. porque ele se encontrou em Beethoven. E aí, ele parece que quando ele gostava de uma coisa não bastava, ele tinha que entrar assim e Obstinado, né? esgotar de maneira totalitária a coisa. E ele aprendeu as 32 sonatas de Beethoven, gente. Eu não sei se vocês têm noção assim do quão raro isso é, tá? Mas as 32 sonatas de Beethoven na íntegra levam 10 horas para serem tocadas, para você ter uma ideia. E ele deu recitais com todas. Leva mais Nossa. ou menos 7 recitais para tocar todas. E eu tenho aqui vários programas de concerto dele tocando no Wigmore Hall, no lá no famoso hall lá de Amsterdã, nos Estados Unidos, as 32 sonatas de Beethoven. E tocava os 5 concertos também para piano e orquestra. Isso só para mencionar uma das facetas, tá? E aí Uhum. ele foi crescendo, voltou para o Brasil, estreou no Brasil tocando concerto número 1 de Brahms, então ele já, na época, já aprendeu outro concerto, e embora ele fosse especialista em Beethoven, ele não era exclusivo. Ele Uhum. tinha um leque muito amplo de O estéticas. espectro era grande, né? Era largo. Ele falava que ele não tocava bar, porque ele teve essa formação de que bar não era para o piano. Então ele não entrava em bar. Mas a partir de Mozart, ele ia até contemporâneos. Aham. Então, ele tocava a Sonata 7 de Prokofiev, e tem gravação disso, ele tocando também por volta de 53, 54, 55, arrasando. A Sonata 7, pessoal, é uma das sonatas mais bombásticas do Prokofiev e também de todo o repertório pianístico, especialmente o terceiro movimento, que é o Precipitato. Ele arrasava naquele negócio, sabe? Então mostra que ele podia entrar em repertório moderno, ele tocava Villa-Lobos, ele tocava o concerto número 5 de Villa-Lobos, né? E outros compositores brasileiros também. E aí, ele foi crescendo. E aqui no Brasil, ele foi ganhando um status realmente muito grande. Luiz, eu acho que eu já estou falando demais. Você quer fazer uma Não, não, pergunta? não, fica à vontade. Não quero sair destrambelhado falando. Fica à vontade. A Tá, gente mas fala, por favor. eu tenho alguns assuntos, algumas coisas muito específicas, mas pode seguindo, eu vou Tá, te eu vou tentar interrompendo. resumir aqui a questão da Hum. carreira dele, tá? Porque, como eu falei, a carreira dele é muito complexa. Então, o que eu estou falando são só alguns pontos por alto, Pontos. tá? Ele tocava muito Chopin também, tá? Balada número 4, Chopin, por exemplo, tem gravação. Ele passou a ter uma carreira internacional, então tocou com as principais orquestras do mundo, né? Filarmônica de Londres. Ele estreou no Carnegie Hall em 1959, gente, tocando o terceiro concerto de Rachmaninoff. Curiosamente, também podia ter sido 2, né? Mas ele aprendeu o número 3, que é o mais difícil de todos. Tem gravação dele tocando, e é uma coisa assim. É uma das melhores interpretações que eu já vi na minha vida, tá? Ele tocando com Karabichevsky, se eu bem me lembro. A estreia, pelo menos em Nova York, foi com Karabichevsky, certeza. Jazz. Bom, Para aí. quem, pra quem não sabe, é um outro maestro também brasileiro, né? Ainda vivo, E a né? Já tia está bastante já tá idoso, acho que ele está com 90, chegando a 90, não é já isso? passou de 90. Já passou, né? E ainda é vivo, mas teve uma carreira enorme também no Rio de Janeiro, lá no Teatro Municipal. Enfim, é um dos nomes brasileiros da regência, né? Que a gente tem aí até hoje e contribuindo.
Ele também tocou muito com grandes maestros como Charles Munck, Kurt Masur, Lorin Uhum. Maazel, Zubin Mehta, tudo isso está documentado. Eleazar de Carvalho, que ele tocou muitas vezes, conterrâneo dele cearense, É preciso sério. dizer, né? O Eleazar é o maior maestro que o Brasil já teve na história. Também Henrique Morelenbaum e vários outros. Bom, o repertório dele com orquestra era gigantesco. Eu fiz aqui só uma listinha básica para citar para vocês. Concerto em Ré Deixa eu maior de... só, deixa eu Sim, só, desculpa, te pegar um pouco o gancho para por favor. abrir um pouco. É, quando o Alexandre vai falar agora o que ele tem. Bom, primeiro, todos os compositores que o Alexandre está falando e todas essas obras são obras que normalmente os pianistas profissionais eles precisam ter em seu repertório. Alguns que ele comentou aqui, muitas vezes nem todos têm no seu repertório, né? Porque são obras que exigem um apuro técnico, exige um trabalho hercúleo, né? Um trabalho gigantesco para se montar, enfim, para se manter também dentro. Eu estou falando isso, Alexandre, porque a gente tem alguns alunos que estão aqui, né, presentes nessa nossa conversa, né? E que é legal também que eles tenham essa consciência. E quando ele fala que ele venceu o concurso, mas ele não tinha repertório, é porque com essa coisa dele de um período talvez de 4 ou 5 anos ele estando no jazz, então ele estava completamente afastado do meio clássico, do meio erudito, do piano de concerto, né, de Sim. apresentação de concerto. Ele estava lá vivendo a vida dele relacionada ao jazz, a parte de E jazz. provavelmente teria continuado pro resto da vida como Exato, jazzista. até que virou a chave no filme. Aí ele teve que correr atrás, digamos assim, na linguagem popular, do prejuízo, né? Prejuízo nesse termo em relação a área do piano de concerto, do piano erudito. Aí então ele teve que correr atrás de um repertório que normalmente seria solicitado, ou ele precisaria estar com isso debaixo dos dedos para tocar com orquestras, para fazer recitais, para fazer concertos de piano solo e assim por diante. Né, que resume uma carreira de um pianista profissional, fazer gravações, né, enfim, viajar e estar no meio artístico, no meio de concerto do mundo todo. Quero que uma pessoa que venceu o concurso de Genebra, o cara estava lá na pista para trabalhar profissionalmente como pianista. E aí ele teve que correr atrás desse prejuízo de todas essas obras que muitas vezes os pianistas profissionais que se autodeterminam, né, que vão seguir carreira, eles já vêm fazendo isso desde pequeno. E, às vezes, 10, 12, 11 anos, eles já estão estudando esse material que eles vão tocar a vida inteira. Concertos de Mozart, sonatas de Beethoven, concertos de Beethoven, e assim por diante. Né? Então, por isso que ele teve essa característica muito peculiar na carreira dele, por causa desse ato do jazz, e depois venceu o concurso, assim. Né? E, graças a Deus, ele tinha esse ouvido estupendo, né, maravilhoso, que talvez, né, não sei, a gente tenha facilitado um pouco o trabalho dele, no sentido da velocidade de aprendizado, né? Porque muitas Sim, vezes você leva, às vezes, um ano estudando uma obra dessa para você fazer a primeira apresentação dessa obra, exatamente. de tão complexo que é toda a montagem de um repertório ou apenas de um concerto para solar como orquestra, né? Então, eu acho pertinente esse comentário, Alexandre, Claro, exatamente pelo fato de a gente ter alunos aqui presentes, né? E de uma coisa perfeito. que a gente está sempre conversando em sala de aula. Então, eu continuo, agora é Não. contigo. Então, obrigado, por favor, fique à vontade de falar. Mas eu vou ler uma breve listagem aqui dos concertos que ele tocava, que ele tinha no repertório. Que ele começou a estudar a partir dos 17, 18 anos, e entre as viagens, né? Porque quando você faz turnê, você tem pouco tempo para estudar. Então ele devia ter também uma excelente memória. É uma listinha aqui de uns 20, mas eu vou ler bem rápido, tá? Uhum. Não, tem o concerto em Ré maior de Haydn, que aliás é um concerto, inclusive, tocado por muitas crianças prodígio. Muitas vezes é o primeiro Exato. concerto que uma criança toca. Só um comentário aí sobre esse concerto. Logo assim que eu cheguei aqui em Fortaleza, né? Quando eu me mudei para cá, o Instituto estava comemorando 10 anos de existência, né? E a gente fez uma programação. E, sabendo dessa questão do concerto de Haydn em Ré maior, e que havia sido o último concerto que o Jacques Klein apresentou em vida, né? Logo depois ele veio a falecer, o que nós fizemos? A gente montou esse concerto com a nossa orquestra
E a gente trouxe uma pianista de Vitória, aluna da Jane, né? A gente trouxe a... Esqueci o nome A dela, Olivia? a Olivia Tebaldi, Ah, exato. ela toca mesmo, isso que é legal. Isso. E aí, na realidade, o primeiro lugar, a primeira orquestra que ela tocou esse concerto foi com a gente. E depois ela tocou no Espírito Santo também. Que Então a lindo. gente fez aqui uma série de. Foram 2 concertos, na realidade, que a gente apresentou e fez esse gancho do último concerto do Jacques Klein e o primeiro concerto que a gente estava apresentando com a orquestra e um solista no aniversário de 10 anos do Instituto. E você mencionou também sobre gravações, aproveitando aqui antes que eu me esqueça, o Jacques não gravou praticamente nada comercialmente, tá, pessoal? Só tem um LP, que felizmente, aí sim tem lá o Hack 2, tem o segundo concerto de Rachmaninoff, que é uma das mais maravilhosas interpretações da história. E o Tchaikovsky. Então, olha só, ele gravou esses 2 ali. Mas olha o tamanho do repertório que ele tinha. Então, de Mozart, ele tocava vários concertos, tá? Beethoven, os 5 concertos, Schumann, o concerto em Lá menor, Grieg, o concerto em Lá menor, Brahms, os 2 concertos. Aliás, o Brahms 2 dele é uma das coisas mais maravilhosas também, que também ele rivaliza como um dos maiores concertos do repertório pianístico. Liszt, pelo menos o concerto número 2, eu sei que ele tocava. Tchaikovsky, o concerto número 1. Rachmaninoff, os concertos número 2 e 3, como eu já mencionei, e a Rapsódia sobre um tema de Paganini, e isso já apareceu em gravação também, nessas dezenas de fitas rolo que eu mencionei que a gente digitalizou, vocês podem ouvir lá no canal do YouTube. Prokofiev, concerto número 1 e concerto número 3. Richard Strauss, a Burlesque. César Franck, as Variações Sinfônicas. Ravel, Concerto em Sol. De Falla, Manuel de Falla, Noites nos Jardins da Espanha, e Villa-Lobos, o concerto número 5. Então esses são, não é a totalidade do que ele tocava, mas são alguns dos principais concertos que ele tocava na carreira. E, em geral, um pianista como ele tem uma lista, né, que o agente manda para as orquestras, a orquestra escolhe, aí vão fazendo as tratativas 2 anos antes, pelo menos, né? Bom, aí, como eu mencionei que ele é um especialista em Beethoven, em 1970, que foi o bicentenário de nascimento do Beethoven, ele tocou o ciclo completo das 32 sonatas. Ele fez esse ciclo em Londres, em Amsterdã, em Frankfurt e talvez no Rio de Janeiro. Isso ainda precisa ser confirmado. Ainda não apareceu, infelizmente, uma gravação completa dele tocando as 32 sonatas. Pessoal, isso para mim é um santo graal, que eu estou atrás, tá? Se alguém aqui achar, por favor, me escreva imediatamente. Mas, olha que legal, nessas várias fitas de recitais ao vivo, eu consegui reunir 8 sonatas de Beethoven, tocadas por ele. E eu pus todas numa compilação que vocês podem ouvir lá no YouTube. Só digitar Beethoven, sonatas, Jacques Klein. Aí vai ter uma sequência, começando pela Passionata, que era uma especialidade dele, também, assim, um furor da natureza, né? Alexandre, rapidinho, já que você está falando do canal, fala pra gente sobre o canal do YouTube, né? O endereço para que quem está aqui possa, depois dessa live, ouvir e ter acesso a esse material, o que você tem lá do Jacques Klein. Claro, por favor. Esse é um dos principais frentes do IPB, vitrines do IPB, é o canal no YouTube. É só digitar Instituto Piano Brasileiro. Certo. E vocês vão ter acesso a mais de 8.000 vídeos que a gente já postou em 10 anos de trabalho. 6.000 dos quais são vídeos partituras. Então, por dia, a gente posta 3 vídeos partituras de repertório brasileiro para piano. Ou seja, você consegue ouvir a música e ver a partitura. Real. Exatamente. Mas, então, isso a gente já passou aí, chegando a 6.000 vídeos partituras, todos os dias postando repertório inédito. Inclusive, se tiver algum pianista aqui que queira gravar música inédita brasileira, me escreva, por favor, que eu tenho muitas sugestões para dar para vocês. Mas além desses vídeos partituras, a gente posta também muitos recitais históricos e concertos históricos, desses acervos que eu mencionei que a gente digitaliza. Então, só do acervo do Jacques foram dezenas, literalmente, de concertos completos e recitais completos, às vezes com mais de 1 hora de duração. Muitas vezes gravado à plateia, então o som nem sempre vai ser um som de estúdio, tá, pessoal? Mas aí vocês têm que pensar no valor histórico daquilo. Sim. Às vezes é o único registro que tem dele tocando aquela obra é naquela gravação feita da plateia. Então a gente tem que tentar entrar com o ouvido naquela gravação
e ouvir através dos problemas técnicos. Às vezes tem gravações muito boas, tá? Às vezes transmissões de rádio, tanto no Brasil quanto na Europa. Então, a maioria desses concertos que eu mencionei, quando existem gravados, já estão no canal do Instituto Piano Brasileiro no YouTube. Alexandre, Bom, sim. falando... Desculpa, não sei se você queria falar mais alguma coisa. Não, eu ia continuar falando de outras coisas do repertório, mas, por favor, pode concluir. Não, então conclui essa parte. Porque o repertório dele era também uma coisa muito complexa, né, pessoal? O que eu mencionei aqui são só os concertos para piano e orquestra. Mas ele tinha um repertório solo também gigantesco. Eu mencionei aqui as 32 sonatas de Beethoven, por exemplo. Mas ele tocava assim desde dos clássicos românticos e modernos e alguns contemporâneos, né? Mas também é importante que se diga que ele era um camerista de mão cheia, ou seja, ele tocava muita música de câmara. O que é música de câmara? Piano, mais outros instrumentos. Então ele tinha um duo com o Salvatore Accardo, grande violinista italiano, e com esse duo ele tocou assim uma boa parte do repertório para duo de violino, sonatas de Brahms, de Beethoven, Ravel, e tem muitas gravações também assim. Mas ele também era um camerista de trios, e ele tinha um trio importantíssimo, que era o trio Continental, junto com o violinista Cid Almeida e o violoncelista Peter Dauersberg, que está vivo. E é esposo da Miriam Dauersberg, grande violoncelista. E eles juntos formaram o trio Continental, e que também rodou o Brasil, tocou um repertório imenso de trios de Beethoven, trios de Brahms, trio de Tchaikovsky, tudo que é trio para piano que vocês imaginarem, estava lá nesse repertório. Então, o Jacques disse no depoimento dele para o Museu da Imagem do Som, que somando todas as sonatas que ele tocou na vida e aprendeu, que ele tinha nos dedos, e aí inclui-se não só sonatas para piano, mas também sonatas para violino e piano, violoncelo e piano, e os trios, que são sonatas também, só que chamadas de trios, ele disse que tinha 100 sonatas nos dedos. Imagine isso. É uma coisa muito superlativa, né? Não é normal. Superlativa, né, Alexandre? Isso é totalmente fora da curva. A gente sabe o quanto custa você montar um repertório, você montar, às vezes, até no mesmo trio, né? Todos os movimentos. O quanto custa você levantar uma obra como essa, né? No seu estudo normal, sabe? Exato. Agora, você faz essa quantidade toda... Para chegar num nível de excelência, como ele tocava... Exato. E você, às vezes, termina a vida, você não toca uma quantidade tão grande assim. Olha, uma das melhores gravações que eu descobri do Jacques estava no acervo do Frank Justo Acker, que foi um engenheiro de som do Rio de Janeiro. Ele gravou o Jacques algumas vezes. E aí ele gravou lá em 77, se eu não me engano, um recital chamado Schubertiadas, que era uma homenagem aos recitais de Schubert, que o Schubert fazia em saraus, em reuniões, né? E aí fizeram na Sala Cecília Meirelles umas Schubertiadas com a truta, que é o quinteto do Schubert, para piano e cordas, mas o que eu queria chamar a atenção é o trio número 2, para piano, violino e violoncelo. Gente, aquilo assim foi uma das coisas mais emocionantes que eu já vi na minha vida. O trio número 2 do Schubert pelo Jacques Klein, com Cid Almeida e Peter Dauersberg. Olha, aquilo para mim tem que entrar para a história. Então, isso é fácil de achar, só digitar aí Schubertiadas, ou Schubertiadas, certo? Tem os dois termos, e aí vocês vão achar lá no canal do IPB esse trio número 2. E aí vejam o Jacques tocando ali, com toda a garra que ele tinha. Mas sim, por favor. Alexandre, em algumas pesquisas eu li um pouco sobre a forma com que o Jacques pensava na preparação. Olha só, a gente está falando de um repertório imenso, né? Ter esse repertório disponível, né? Aprendido com essa quantidade toda de obras, mas aí me chama a atenção que ele não era um cara, pelo menos o que eu li, que ele não era um cara que ele passava por cima das coisas, ou que o estudo dele enfim, ou seja, eu li várias fontes que falavam que o estudo dele era muito minucioso, sabe? E que ele tinha um apreço tremendo por estudar lentamente.
Podemos falar um pouco sobre essa rotina de estudo, essa maneira dele preparar as obras? Então, essa pergunta é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Porque esse é um lado que, via de regra, e todos os pianistas que eu pesquiso, é um lado que, em geral, fica oculto. Porque Uhum. por mais que o pianista dê uma entrevista falando assim, como é que é, talvez não seja. Tem muito ouro ali que fica, sabe? Taliaferro não gostava que eu visse ela estudando. Nelson Freire não gostava que eu visse ela estudando. Entendeu? Então, cada um tinha a sua maneira. Com certeza, o Jacques era absurdamente minucioso. E não era um pianista, como você falou, de carregar erros. Porque esse é o grande pulo do gato no estudo, né? Se você aceita um erro, aquele erro vai ficar com você para sempre. Para sempre. Você tem que imediatamente arrancar ele pela raiz. Senão ele vai. Antes que ele crie, que se aprofunde a coisa. Exatamente, ele vai te acompanhar pro resto da vida. Se você aceitar um erro. Então, se esbarrou, para tudo, reseta, volta, repete 10, 20, 30. Peraí, Alexandre, 50. vamos lá, vamos voltar um pouquinho aqui. Atenção, alunos que estão presentes, vamos lá, fala de novo. Isso é importante. Porque eu sou professor de piano também, então eu me sinto confortável de falar isso, né? E tem até um estudo acadêmico que foi feito, e talvez até vocês possam resgatar isso, que testou cientificamente o que mais fazia diferença para um pianista que aprendia direito uma música e um pianista que não aprendia direito uma música. E eles observaram como se fosse um laboratório, filmaram ali os pianistas estudando, tá? E contaram o número de repetições, contaram o tempo de repetição, contaram o tempo sentado ao piano, tudo que você imaginar, várias variáveis. E adivinha qual que foi a variável que mais explicou o Sucesso, né? sucesso de aprender direito uma música? Alguém aqui quer chutar? Podem escrever, se quiserem. Débora já perguntou se vai ter certificado. Vou pensar, Débora. Mas vamos voltar à pergunta do Alexandre. Alguém quer arriscar a resposta? Estudar lento. É É uma variável, mas não foi a variável. Não é isso, o que seria? Cantar junto, isso aí também não foi. Também poderia ser número de vezes, também não foi. Número de vezes repetido. Eu vou eliminar o mistério já falado, tá, pessoal? Isso eu acho bem... É o pulo do gato, tá? O que mais explicou o sucesso entre um pianista aprender direito uma música e não é a proporção de repetições certas frente a repetições erradas. Ponto. Certamente a quantidade de repetições corretas precisa ser muito maior do Tem que... que ser muito maior. Então, se você acertou 50% e errou 50%, você não aprendeu a música. Se você acertou 80% e 20%, você sempre terminou empatado, você terminou com dúvida, você terminou com acerto. Exato. Você não tem memória muscular do acerto. Os pianistas que aprenderam direito, sei lá, acertaram 50 vezes e erraram uma, por exemplo. É isso. Não tem a ver com quantas vezes ele repetiu. Pois é, acertar uma vez. Exato. Então, tem que acertar uma vez e não errar nenhuma. Aí talvez já... Mas é bom você repetir muitas vezes certo. E se ainda estiver errando, aí você tem que aumentar a proporção de acertos, de vezes certas. É isso, não tem a ver com quantas horas você vai ficar repetindo, número de vezes você vai ficar repetindo, entendeu? Não tem que ficar se matando ali, reiterando uma coisa. Você tem que ver se você está acertando mais que errando. Então, certamente o Jacques Klein sabia disso. Isso eu não tenho a menor dúvida. Porque para ter esse tipo de aprendizado, de fluxo de aprendizado, que é uma coisa colossal, né? Ele tinha paciência. Ele não era adepto da coisa exaustiva, né? Ele era adepto da coisa consciente, né? Aí isso entra de novo naquela parte oculta do pianista. Até mesmo alunos não tiveram acesso a isso. A gente não sabe como era ele ali 8 horas por dia estudando. A gente pode ter uma pista, né? Eu mencionei esses professores todos, eu acho que eu mencionei quase 10 professores, né? Então a gente pode ver o estilo de cada professor. E cada um ali é bem diferente. Isso é uma ideia do que foi passado para ele. Mas como ele era um gênio, em geral, gênios, assim, eles também aprendem muita coisa por conta própria. Então ele vai
descobrindo, né? E certamente ele estudava lento, certamente ele lia a partitura de uma maneira exaustiva, e isso o Jean-Louis Steuermann, grande pianista Sei carioca, lá. que foi também muito próximo dele e até mesmo estudou com ele, fala isso, que uma das maiores lições que ele recebeu na vida do Jacques foi numa viagem de carro. E aí o Jacques falou assim, olha só, presta atenção, se você está lendo aqui uma partitura e aparece um crescendo no começo do compasso, e esse crescendo vai até o terceiro tempo, você faça até o terceiro tempo. Se depois ele decresce até MP, você decresce até MP e não AP ao piano. Você decresce a mezzo piano. Era assim o Jacques. Então ele devia ter uma coisa assim muito obsessiva, Ou no bom seja, sentido. faça o que está escrito. O que está escrito e tem Já é o que suficiente. entrar na música, né? Porque aí é importante também que ele não era um pianista burocrático, eu não mencionei isso. O Jacques, como intérprete, era um pianista muito visceral. E se vocês forem ouvir só uma coisa dele, eu recomendo ouvirem a Appassionata do Beethoven, que está no canal do Uhum. PB, gravação ao vivo, se eu não me engano, em 1974, 4 ou 76, por ali. Gravação do Frank Justoacker. Não, acho que eu confundi, desculpa, acho que é de 67, perdão, porque teve diferentes épocas que o Acker gravou. E é uma coisa assim, elemental, uma coisa visceral, força dos elementos. Se sente assim, ele trazendo assim aquela energia do estômago de que o Sviatoslav Richter falava. De onde que vem sua força? Vem do estômago. É assim que eu sinto o Jacques Klein. Então ele não era um pianista burocrático, de sentar lá e papapá, tocar as notinhas e pronto. Não. Ele segurava o touro pelos chifres mesmo. Tá? Então, se por um lado ele devia ter um estudo muito metódico, rapidamente ele Ele transcendia queria isso. Isso é transcender. importante falar, porque ele era um artista. E isso o Arthur Moura Lima que falava muito. Arthur, aliás, que adorava o Jacques também, foi colega dele, né? Ele falava assim, algumas pessoas nunca transcendem a dimensão de estudante. Claro que é importante a gente ser estudante a vida inteira, a gente está aprendendo. Mas o que ele quis dizer com isso é que às vezes a pessoa não se sente plena para dar aquele passo e virar um artista. Então tem que ter Uhum. muita coragem para você fazer isso. E o Jacques teve essa coragem, Arthur teve, Nelson teve, e é meio que um passo no escuro. Você não tem como saber se vai dar certo. É Então, verdade. o Jacques, ele se lançou. E, a meu ver, por isso que ele virou um grande artista. Ele pulou de cabeça mesmo. E fazia acontecer. Ele arregimentava a orquestra. Ou Certo? seja, porque a orquestra no Brasil sempre foi uma questão muito complicada, até hoje. Hoje está bem melhor do que na época do Jacques. Mas não é assim, eu quero tocar com a orquestra. E aí? Né? Ele, às vezes, ia atrás dos músicos e fazia acontecer. Ele era muito ligado ao ASB, a Orquestra Uhum. Sinfônica Brasileira, né? Ele dizia que era a Filarmônica de Berlim brasileira, né? E, e ele e ele era muito atuante, então. E ele também atuava muito nos bastidores. Para vocês terem uma ideia, ele chegou a ser diretor da Sala Cecília Meirelles 2 vezes, sabe? Isso também é completamente anormal, tá, pessoal? Embora as salas Cecília Isso tem Meirelles... a ver também com a própria relação dele com as pessoas, enfim, com aquelas pessoas que estão no meio da gestão, que estão dentro da sala, que estão na parte de cultura. Isso tem muito a ver também, né, Alexandre? Total, ele tinha uma rede muito poderosa. E ele se fazia usar dessa influência para o bem, né? Uhum. E tanto para acontecer para ele quanto para outros também, né? Sim. E ele então tinha um tino muito muito grande de saber, de perceber, né, onde pisar, com quem conversar, para quem, quando ir para a Europa, quando voltar para o Brasil, como intercalar uma coisa com a outra, né? Então ele chegou a tocar nas maiores salas de concerto, né? No Concerto Gebouw, o nome do teatro que eu antes não falei Uhum. de Amsterdã, e tocou lá no Concerto Gebouw, sabe? E tocou na sala grande do Carnegie Hall. Poucos brasileiros tocaram na sala grande do Carnegie Hall. Eu Sim. já listei. Eu tenho até um vídeo no YouTube falando sobre cada um dos brasileiros tocando Carnegie Hall. E então ele era um cara muito empreendedor. Isso aí é muito evidente. Ele não ficava só trancado na sala estudando, não. O que já é difícil, né?
Então ele arrumava tempo para ficar fazendo 1000 telefonemas, mandando 1000 cartas, conversando, estar presente nos lugares certos, na hora Fazendo certa. meeting, né? Fazendo meeting. E isso aí conta muito. Então, ele sabia fazer isso. Então, eu mencionei a Sala Cecília Meirelles, que é uma das salas de concertos mais importantes do Brasil, e que tem uma das melhores acústicas do Brasil, rivalizando com a Sala São Paulo, né? Tem um histórico de ter pianistas como diretores, isso é bem legal. Vários, né? A Miriam Dausberg, por exemplo, né, também foi. O Arthur Moura Lima também foi. Mas, assim, o Jacques foi, então, ele foi diretor lá 2 vezes, sabe? E continuando a carreira dele. Ele fazia tudo ao mesmo tempo, tinha uma capacidade, assim, de lidar com esse multitask que é muito impressionante, né? E pra vocês terem uma ideia, ele faleceu jovem, tá, pessoal? Vocês já fizeram as contas aí, 52 anos. Ele poderia estar vivo. E foi uma perda, assim, muito grande, o falecimento do Jacques, precoce. Pra vocês terem uma ideia, em 79, isso é uma informação que eu descobri conversando com o Jean-Louis Stoimann. Ele estava para assinar um contrato com a Deutsche Grammophon, que é o maior selo de gravação, né, orquestral e de piano do mundo, para gravar as 32 sonatas de Beethoven. Então, mas foi exatamente quando ele descobriu que estava doente, que foi a doença que, por fim, acabou por matá-lo. Levando. Então, olha só, se ele tivesse vivido mais, podia ser que existisse aí uma gravação de estúdio dele tocando as 32 sonatas, sabe? Não aconteceu, né? Mas isso dá uma ideia de para onde ele estava rumando. Ele estava querendo crescer muito. Em 82, que foi o último ano de vida dele, eu tenho aqui dezenas de programas de concerto. E com orquestra ele tocou pelo menos 5 obras diferentes. E que já estava doente, né? Já estava muito, muito debilitado. Então, isso para mim, como pesquisador, que já estou acostumado a ver, ainda assim é surpreendente ver esse tipo de coisa. Mostra que ele era uma pessoa assim realmente muito determinada. E eu acho que isso, na verdade, é o principal fator que explica o sucesso. Sim, Se eu tiver que escolher só um, é esse. Que a coisa não se resume somente dentro da sala ou somente do palco, né? Exatamente. Vamos começar a abrir para pergunta, Alexandre? Por favor. Vamos lá? Kaique, você tinha uma pergunta, não tinha? Posso só fazer um parênteses que eu não posso esquecer disso. Isso é muito importante, perdão. Jacques Klein era casado com uma das maiores pianistas do Brasil, Cesarina Rizzo. E eles chegaram a tocar juntos a 2 pianos. E a Cesarina. É verdade, eu li isso. Cesarina fez o concurso de Genebra também e ficou em 3º lugar. E no mesmo ano que a Martha Argerich ganhou, em 57. Então a gente teve uma brasileira ali disputando com a Martha Argerich. Só que a Cesarina parou de tocar relativamente cedo, que é a história de muitas mulheres pianistas, né? E o IPB está digitalizando o acervo da Cesarina também. E a gente já postou coisas raríssimas dela que vocês podem ouvir. Que pianista inacreditável. Fecha parênteses. Vamos lá, Kaique, você foi o primeiro. Kaique? Oi. Alô? Pode perguntar, você está ouvindo. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. A minha pergunta, ela não é nada, assim, de estudo, nada, é só curiosidade mesmo. Esse nome dele, assim, de onde que vem, sabe? Tipo, Jacques Klein, porque não parece ser um nome cearense, sabe? É uma ótima pergunta. Que a família dele, ela é descendente lá da Alsácia. Então tem origens ali. E se eu não me engano, isso precisa ser confirmado. Eu acho que o avô dele chamava Jacques. Acho que era o nome do avô. E também tem a questão da pronúncia, né? Porque em francês se fala Jacques, sem o S. Então dá para falar tanto Jacques Klein quanto Jacques Klein. Se consagrou, fala Jacques Klein em português. Deixa eu só abrir um parênteses aqui, porque a gente tem a presença do Dr. Lauro Fiuza, que está aqui com a gente, que é parente direto do Jacques Klein, né, Dr. Lauro? Abre um pouquinho o microfone, Dr. Lauro. Fala um pouquinho com o Alexandre. Seu microfone está fechado. Só um pouquinho. Não consigo.
Doutor Lauro, o seu microfone está fechado. Não. Isso aí. Desculpe. Ele era primo irmão da minha mãe. A mãe dele era irmã da sua avó. A mãe dele, irmã da minha avó. Tá? Eu que conheci beleza. muito bem. E as poucas vezes que eu o encontrei no Rio de Janeiro, quando eu chegava, ele estava sempre praticando, né? Ele parava e ia tocar jazz para mim. É a única pessoa que sabia que ele era um exímio pianista de jazz. E ele Eu tocou mesmo adorava isso. Eu até ia, o fim da vida. ele adorava tocar jazz, mas no ambiente de música clássica, ele era proibido de tocar jazz, né? Pela degeneração do... Ele só tocava em petit comité. Como ele sabia que eu adorava jazz, para mim ele tocava. Tá? Mas E era uma você figura. sabe que apareceu Gostava. uma gravação dele tocando num desses petit comitês, improvisando. Isso também tá lá no canal do IPB. Vocês podem ouvir ele. Muito legal. Ah, é? E isso já com ele com a carreira já consagrada, assim. Então, realmente, ele tinha essas vertentes, essas facetas, né? Eu acho que ele era muito cabeça aberta, né? Embora possa parecer que talvez ele fosse fechado por causa do repertório puritano, eu acho que ele era muito expansivo, assim, ele absorvia muitas vertentes diferentes musicais. Ele era muito aberto, eu adorava ele. E como eu falei, quando eu chegava no apartamento dele, às vezes eu ia passar as férias no Rio de Janeiro, na casa da minha avó, ia bater na casa da mãe dele, que era minha tia, né? Aí ele parava de tocar, ele praticava, sei lá, 12 horas por dia. Aí ele parava e tocava um jazz para mim, porque sabia que eu adorava jazz, né? Era uma figura. E o jazz ele tocava de ouvido, né? Isso é muito bacana. Ah, sim. Mas ele um tempo, morou com meus avós em Nova York. Meu avô morou 5 anos em Nova York. Quando o irmão do meu avô foi presidente da República, nomeou para uma função lá da embaixada e ele lá ficou 5 anos. E o Jacques morava com meu avô quando ia para Nova York. E quando eu chegava lá, ele tocava jazz, né? Era uma figura. Que beleza. E ele tocava muito, mas no circuito de música clássica era proibido, era um verdadeiro assinte o pianista clássico tocar jazz, né? Era proibido. Ele só tocava em petit comité, né? E sabia que eu adorava jazz, aí para mim ele tocava. E era uma beleza. E no tempo que Privilégio. meu avô morava em Nova York, ninguém sabia, mas ele estudava na melhor escola de música clássica na época, lá em Nova York. E de noite eles fugia, ia para jam section, né? Tocar junto com os pianistas de jazz. Aliás, é interessante lembrar que um amigo dele era o Friedrich Gulda, que também era jazzista. E que também tocava as 32 sonatas de Beethoven. Era muito amigo dele. Mamãe falava isso. Eu tinha até alguns discos do Gulda por causa disso. Era eu acho que para entender o Jacques Klein, eu acho que é muito importante conhecer o Friedrich Gulda. Eles são muito similares. Obrigado, doutor Lauro. Temos uma pergunta do Isaías. Boa noite. Boa noite, Boa Isaías. Eu queria saber se você tem, como pesquisador da vida do Jacques Klein, informações dele como pedagogo, né? Porque, se eu não estou enganado, acho que o Arnaldo Cohen foi aluno dele. E, inclusive, acho que ele chegou a dar aula em Indiana também, assim como o Arnaldo Cohen, professor de Indiana. E eu ouvi dizer, não sei se é verdade isso, que tem até um concurso interno lá, chamado Concurso Jacques Klein, por conta dele, né? Então, eu queria saber como é que foi a carreira dele como pedagogo, se é uma parte importante também da trajetória dele, enfim. Sim, ótima pergunta. Era uma parte importante, sim, mas era uma coisa que ele fazia quando dava, né? Porque olha quantas facetas ele é um
pensa num dodecaedro, né? Um monte de faces. Uma dessas faces é a face do Jacques professor. E ele deu aula, sim, para algumas pessoas. O Arnaldo Cohen foi um dos principais alunos dele. Ele também deu aula para Lilian Barreto, também foi aluna dele, né? Luiz Fernando Benedini também foi aluno dele. Eu preciso... porque tem algumas pessoas que tiveram, tipo, uma aula com ele, sabe? E outras tiveram por mais tempo. Então, poucos alunos tiveram... O Jean-Louis Stoermann, né? Tiveram Edson Elias também, outro aluno importante do Jacques Klein, mas alguns alunos tiveram, assim, masterclass eventuais, né? E Clélia Iruzum, por exemplo, Maria Tereza Madeira também, Sim. né? Maria Helena de Andrade também. Então dá para ir... Isso eu acho que nunca foi feito, tá? Que é mapear essa rede de alunos, sejam os mais próximos ou os eventuais do Jacques. E ele devia ser um excelente professor. Como uma A gente, árvore, né? a gente não tem registros dele dando aula, mas ele chegou também a dar algumas aulas na UFRJ, não como professor contratado, mas como masterclasses, assim, né? E ele também era muito procurado, né? Porque, enfim, era o Jacques Klein. Ele era muito reconhecido em vida, ainda bem, né? Então, sim, teve essa parte pedagógica, e eu arriscaria dizer que é a parte menos estudada dele, menos conhecida. Embora tenha alunos aí dele, né, que estão ativos e também podem dar depoimentos. Temos mais alguma pergunta? Quem gostaria? Nossa, Alexandre. Eu estava querendo perguntar se você tem noção de quantos discos ele gravou. Eu tenho noção de ter gravado um, mas não sei se foi só esse. Sim, são realmente muito poucos os discos. Como concertista, né, ele gravou esse do Hack 2 e do Tchaikovsky número 1, que aliás é uma gravação maravilhosa, se eu não me engano, da década de 60, tá no YouTube. Dá para ouvir ele inteirinho no YouTube. Espetaculares gravações. Mas é um disco muito raro, é pouco conhecido. No início da carreira ele gravou como jazzista, né? Então tem trio de jazz dele tocando. E também eu não sabia. e tem um LP de Dorival Caymmi dele tocando, né? Também? Melodias de Dorival Caymmi. Que bom. E tem mais um outro também dessa mesma época, nesse mesmo estilo. Então, são LPs ali da juventude dele, 10 polegadas, né? Aí, em 82, tem aquela gravação, o último concerto da vida dele, que foi gravado meio que por acaso, ali de última hora. Traz o microfone, ligar para a Rádio Mac, levaram o microfone que tinha e deu para gravar. É raro a gente ter uma gravação, uma coisa tão bem documentada assim, a última vez que um pianista tocou na vida, tá ali. É verdade. E foi lançado em LP, num LP independente, né? Que também é muito raro. A gente tem aqui, a gente já digitalizou, tá no YouTube também. E aí, na mesma época... Tá todinho lá para ouvir. E na mesma época, um grupo de alunos, em homenagem a falecimento do Jacques, lançou um outro LP dele tocando Beethoven. Aí a capa é o rosto dele desenhado, assim, uma ilustração marrom, assim, sépia. E aí tem umas Vou pesquisar isso. Tem a sonata... Olha lá pro Instituto, hein? Sim. E esse eu tenho no Instituto Piano Brasileiro, e a gente também já digitalizou e tá no YouTube. Então, pelo menos a versão digitalizada em alta qualidade, tá? A gente fez uma digitalização primorosa. E tem a sonata Op. 111, que é a última sonata de Beethoven, número 32, e tem a sonata número 2 também, nesse LP. A segunda sonata em Lá maior. Então, esses são os LPs que foram lançados. E não posso esquecer, olha, falando na questão da abertura eclética dele, tem um LP divertidíssimo dele tocando Zequinha de Abreu a 2 pianos, com Ezequiel Moreira. Arranjos de quem? Dele? Francisco Mignone. Olha isso. Feitos a pedido de quem? Jacques Klein. Então o Jacques fala, Mignone, você pode fazer 10 arranjos aqui de Zequinha de Abreu? Posso. E fez. E o Jacques gravou com Ezequiel Moreira. Deve ser ótimo esse disco, hein? É maravilhoso. O Tico Tico no Fubá, aliás, é lendário. Ai, que Se vocês não conhecem isso, vocês têm que ouvir isso.
Você tem que pôr para os alunos ouvirem aí, Luiz. Luiz, vamos procurar isso, hein? O Alexandre Dodoló, ele tem um canal, ele tem um instituto, né, que se dedica a resgatar e registrar dentro do acervo dele concertos e apresentações e partituras de compositores e pianistas brasileiros, composições para piano, né, de compositores brasileiros e pianistas brasileiros. E o acervo do Jacques Klein, né, tem muitas coisas do Jacques Klein que estão sob a tutela dele, dentro do Instituto, e muitas coisas foram digitalizadas. Esse canal do YouTube que ele está falando é sobre o canal do Instituto, né, desse material que já é disponível para as pessoas terem acesso. Tem mais de 40 horas de áudio do Jacques Klein, inédito. Opa, que bom. Eu compartilho isso com o senhor. Tá bom. Poder fazer playlists, compartilhar aí entre os alunos. Vamos ter isso no Instituto, né? Isso. Nossa, Alexandre, já vários comentários aqui do quanto está sendo rico esse encontro, né, a conversa toda. Você gostaria de falar mais alguma coisa? Tem alguma coisa que você não pode deixar de falar e que você acabou não falando? Certamente tem muita coisa que eu esqueci de falar que eu vou lembrar depois e vou lógico que o recriminar por isso. Fácil. Eu preciso deixar um agradecimento muito, muito especial para Daniela Klein, porque foi graças a essa parceria. A gente fez também uma live com ela há 2 anos atrás. Eu me lembro, eu vi. Pois é, a Daniela, então, fez essa parceria com o IPB, né, que a gente recebeu essa quantidade gigantesca de documentos do acervo pessoal do Jacques, e a gente digitalizou tudo. E também um agradecimento muito especial a Clélia Erizum e o esposo dela, que também nos enviaram uma outra parte de um acervo também grande ligado ao Jacques Klein, que era de uma outra pessoa, né, que colecionava Jacques e gravava coisa do rádio, da TV. Gente, esqueci de falar, o Jacques foi apresentador de TV. Vocês sabiam disso? Eu não vi nenhuma, não sabia não vi nenhuma. Eu estou falando que ele é um dodecaedro, tô falando sério. Ele é assim uma pedra, assim, sabe, você vai olhando, vai girando. Cara, pessoal, ele apresentou um programa na década de 60, o nome agora me escapa, mas tá tudo lá no canal do IPB no YouTube. Ele era o apresentador, entrevistava pessoas, e apareceu pelo menos uma entrevista, eu consegui resgatar, com a Mindinha Villa-Lobos. Tem lá ele entrevistando a Mindinha, e ele tocava. Aí, então imagina, você ligava a TV, tava lá Jacques Klein entrevistando e tocando piano. E aí, algumas pessoas gravaram da TV. Você imagina a dificuldade que seria gravar um áudio da TV em 1967. Mas era assim, você tinha um gravador de fita rolo, tinha um microfone, aí você apontava o microfone para a TV. Na caixa da TV. E aí grava o som daquele jeito. E isso salvou muita coisa. Tem, assim, horas de gravações do Jacques nesse programa de TV. Então, isso tá num vídeo que eu reuni, vídeo assim, áudio, né? Que eu já reuni todos esses áudios e tem muita coisa ali que, inclusive, não tinha aparecido em lugar nenhum. Então, é o lado do Jacques apresentador. Deixa eu só ver se eu anotei aqui alguma outra coisa que eu não poderia... Tem que ter isso no Instituto, Luiz. Isso aí tudo vocês vão poder mergulhar muito. Tem um agradecimento póstumo também que eu preciso fazer, que é pro Lauro Gomes, que foi meu amigo, que ele era produtor na Rádio MEC. Era uma pessoa muito querida. Conheceu? Conheci. Ele era desses guerreiros, né, que também lutavam pela memória, entrevistava. Ele coordenava o programa Música e Músicos do Brasil, e ele fazia ciclos. E aí, um belo dia, ele fez um ciclo, A Arte de Jacques Klein. E ele pegou tudo que ele podia lá na acervo da rádio, ligou para tudo que é ex-aluno, pediu para mandar a família, e foi juntando ali, fez um ciclo com mais de 10 programas, A Arte de Jacques Klein, que está na Rádio MEC, e eu tenho uma cópia que ele me mandou. E ali também eu pude aproveitar muita coisa. Então o Lauro não está mais entre nós, mas fica esse agradecimento a ele, né? E eu sugiro que vocês mergulhem mesmo na carreira dele, porque ele é uma figura muito inspiradora, seja como pianista virtuoso, seja como empreendedor cultural, seja como gestor cultural, né? E uma pessoa que interligava as coisas, ia atrás como camerista, tocava em trio, em duo, ou outras formações, né? Piano e orquestra, beethoveniano de mão cheia, como talvez só tenha havido um outro
no Brasil, que foi o Fritz Young, décadas antes, que era alemão brasileiro, teuto-brasileiro. O Fritz Young também tocava as 32 sonatas de Beethoven. E aí, então tem esse beethoveniano inacreditável, orgulho cearense de Aracati, e que eu acho que serve de orgulho para todos nós. Então, Verdade. qualquer coisa que vocês mergulharem aí, procurem minimamente saber qualquer coisa dele, ouçam alguma coisa dele, esses recitais que a gente já pôs no YouTube. Eu acho que a vida de vocês será transformada, como com certeza a minha foi. Você Nossa. sabia que ele era um grande jazzista? Sabia, a gente começou a live falando essa parte jazz dele. Inclusive, como eu mencionei, tem também um áudio que a gente descobriu dele improvisando jazz. Isso eu achei muito precioso. Na casa do Alexander Jenner, que era pianista austríaco que ganhou o primeiro concurso internacional de piano do Rio de Janeiro em 1957. Era amigo dele, tá lá ele improvisando jazz assim livremente. E há tanta coisa bacana para saber sobre. Sim, Só verdade. dele ter encomendado 10 arranjos para 2 pianos de músicas do Zequinha de Abreu. Olha como isso é inusitado. E gravou, né? Então mostra que ele era muito interessado em Isso tudo. com ritmo de jazz, né? O quê? Com ritmo de jazz. Não. O Muito brasileiro. Mignone, ele é muito anterior ao jazz, então o Mignone era um nazaretiano, né? Ele nasceu em 1897 e viu Nazaré tocando, então ele carregava essa coisa do choro. E são arranjos chorísticos, é choro mesmo, para 2 Chorinho. pianos. É? Muito Bacana, hein? interessante. Alexandre, bom, eu pergunto mais uma vez se alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta. A gente já está caminhando para o final. Vai ter certificado. Vou até pensar no caso. Alexandre, a gente agradece, Janaína rindo, a gente agradece muito mesmo esse seu tempo, né? Tudo que você falou foi um encontro muito interessante, muitas coisas a gente pôde ouvir, e é legal ouvir isso de você que está mergulhado em todo esse material, né? Já viu tudo isso até pelo próprio trabalho do Instituto, né? Ou seja, fazer essa curadoria toda desse material e colocar data e encontrar as informações. Ou seja, a gente foi na fonte, uma das melhores fontes, né? Para a gente poder beber de todas essas informações. Mais uma vez, em nome do Instituto de Busca Jacques Klein, né, em nome dos nossos alunos, professores, em toda a equipe, alguns que estão aqui presentes, em nome da família, muito obrigado por esse trabalho que você vem desenvolvendo, obrigado pelo Instituto, obrigado por estar aqui com a gente e por tudo que você pôde acrescentar nessa nossa comemoração do aniversário do artista e da comemoração do aniversário do Instituto também. Nosso grande abraço. Uma honra é minha. Obrigado, Luiz. E obrigado a cada um que está aqui. E estou aberto também para vocês quiserem depois escrever, tirando dúvidas, não só sobre o Jacques Klein, mas qualquer coisa ligada ao piano brasileiro. Minha pesquisa é muito ampla, mas especialmente ligado ao Jacques Klein. Tenho muito prazer em falar sobre ele, tá? Estou sempre tentando descobrir coisas novas. Ainda não terminamos de postar tudo que a gente já digitalizou, embora quase tudo já esteja online. Só uma curiosidade, Alexandre, falta muita coisa, não só sobre o Jacques, sabe, mas dentro de todo o acervo que você tem ainda pela frente, de digitalização de material, você tem muita coisa ainda pela frente para publicar. Uns 120 anos de trabalho, mais ou menos, por baixo. Assim. 120? Tempos de trabalho, doutor. Não, mas eu tô falando sério, porque a quantidade de acervos que a gente tem aqui, só do acervo do Nelson Freire, por exemplo, são 800 horas de gravação. Nossa do Senhora. Nelson, né? E então, para cada gravação, ela tem que ser ouvida. E aí, se ela entra na fila de prioridade, ela tem que ser corrigida, a rotação. Ela tem que ser editada, tirada os espaços, assim, tem que ser editada se está com muito som de agudo, som de rádio, tudo. E aí ela tem que ser pesquisada, que às vezes não tem a data, como você mencionou, tem que datar, tem que achar o lugar, tudo. E aí depois colocar aquilo para publicar. Então, o trabalho que eu faço é diuturno. Eu tenho certeza que tem trabalho até os últimos dias da minha vida. E eu preciso expandir muito esse trabalho. Deus queira, então, demore bastante, viu? Deus queira. Obrigado. Mas eu também queria deixar essa palavra, que caso alguém sinta que tem essa vocação para esse tipo de pesquisa, por favor, entre em contato, porque a gente sempre precisa de parceiros. Então, a gente tem muito trabalho aí pela frente. E do Jacques Klein, mencionei que eu pus quase tudo de áudio e vídeo.
Mas a gente tem aqui calhamaços de Sim, documentos de papel digitalizados que precisam ser interligados e pesquisados e cruzados para formar novas compreensões, né? Então, isso também abre muito campo de pesquisa. Eu gostaria muito, viu, de ter uma cópia desse acervo, se você permite, para a gente colocar lá no Instituto uma sala com o acervo dele. Sim, vamos conversando. Isso Deixa aí, eu conversando, né? Ótimo. Gente, não posso deixar de falar. Aquelas pessoas que ainda não têm acesso, não seguem, não conheciam, não seguem o Instituto Piano Brasileiro, né? Tiveram aqui várias informações sobre esse trabalho. É um trabalho que já é, como ele falou, tem 10 anos, o Alexandre falou, né? Já tem 10 anos nesse processo. É um trabalho pioneiro no Brasil, né? O que ele está fazendo, de uma valia enorme e que ele sirva como inspiração, né? O trabalho do Instituto, o trabalho do Alexandre, sirva como inspiração para outras pessoas também realizarem pesquisas e registros, né? Ou seja, reunião de material dos nossos artistas, sobretudo sobre os artistas brasileiros. É uma coisa meio no Brasil, meio, as pessoas se esquecem com facilidade, né, Alexandre? Então a gente precisa estar sempre lembrando as pessoas daqueles que já ou não estão entre a gente, ou já não estão, digamos assim, na carreira, né, tocando mais, enfim, mas contribuíram durante muito tempo com formação, contribuíram com registro, contribuíram com concertos, com interpretações que servem, iluminam as próximas gerações, ou essas gerações de estudantes que estão aí. A nossa fala é muito direcionada a essa área educacional, porque essa é a nossa vertente, né? Que inspiram e iluminam os nossos alunos que estão aí. Então, é um trabalho muito importante. Conheçam o trabalho do Instituto Piano Brasileiro, visitem a página do YouTube. Se puderem se tornar associados, associem-se, sobretudo aqueles que são pianistas, né, porque vocês estão, na realidade, contribuindo com esse trabalho, com que esse trabalho fique perdurado, né, que ele fique se movimentando durante todo esse tempo, a vida toda, né, porque ele é muito importante. A Débora está pedindo para falar aí. Oi, doutor Laura? A Débora está pedindo para falar. Eu estou vendo aqui. Não estou assistindo pelo telefone, então não consigo falar. ela perguntou se ele retornou à Fortaleza. Se ele retornou à Fortaleza após suas formações. De cabeça não tem, mas eu diria que com certeza. Mas eu tenho como resgatar essa informação rapidamente. Isso aqui eu tenho como ver aqui, depois eu posso mandar para vocês. Ok. E você perguntou sobre artista cearense, também de cabeça não sei dizer, mas eu sei, por exemplo, que ele tocava com Cussi de Almeida, que era de Natal, né? Rio Grande do Norte, e também ligado a Pernambuco, movimento armorial e tudo, né? Então, mas isso é importante só talvez puxar esse último fio aqui, Luiz, Claro. porque nós como brasileiros, a gente cresce com uma desconfiança do Brasil. Sim. E isso é uma coisa muito séria, porque na verdade o Brasil, ele é grandioso, e em relação ao piano, ele rivaliza com a Rússia, tranquilamente, em termos de importância pianística. E isso, aliás, é um dos meus motes aqui no Instituto Piano Brasileiro. Então, parte do meu trabalho é convencer os brasileiros de quão maravilhosos nós somos. Porque entre os pianistas, a gente fica com essa coisa de que, né, só europeu, ou russo, ou americano, né? Mas não... Pois é, isso é uma pena, porque o Brasil tem um dos maiores pianistas do mundo. O Jacques Klein é um exemplo claríssimo disso. Ele está, assim, tranquilamente no panteão dos maiores heróis da história do piano. Mas isso só é possível se nós aceitarmos isso. Porque, como eu mencionei, o Jacques Klein morreu há 44 anos, né, pessoal? 44 anos. Né? Isso. Então, ele só tem como reviver, ter sua memória revivida, se a gente incorporar isso dentro de nós, né? Verdade. Alexandre, a gente falou das sonatas do Cussi, de Brahms com Cussi. Realmente. E você sabe que Cussi tocava um Stradivarius, hein, pessoal? Para quem não sabe que o Stradivarius é o melhor violino do mundo, e são raríssimos, tanto que cada um tem um nome. Eles são chamados pelo nome, né? E o Cussi tinha um Stradivarius. São como filhos. São como filhos.
Ah, que bacana, eu não sabia desse. São raríssimos, eles são contadíssimos, assim. Muito Gente, bom. muito Obrigado. obrigado pela presença de todos. Alexandre, mais uma vez, o nosso muito obrigado por Obrigado, esse Luiz. momento. Né? Enfim, que essa seja a primeira de muitos outros encontros que a gente venha fazer para falar não somente do Jacques, mas também de outros pianistas, enfim, Estou à do disposição. trabalho no Instituto. Bernardo Mais Estrela. pra frente, vamos lá, aquelas pessoas que puderem conhecer o trabalho do Alexandre, por favor, Instituto Piano Brasileiro, não deixem de conhecer, vale muito a pena, deixa eu conhecer esse trabalho. Muito Luiz, convidadíssimo. avisa a gente antes, hein? Que eu entrei. Como é que é? Muito boa a palestra, muito boa. Não, prazer. E como o Luiz mencionou, se alguém quiser se tornar assinante do IPB, o IPB existe exclusivamente graças às contribuições dos nossos assinantes. Então fica o convite e agradeço e estou à disposição para quando quiserem novamente, pessoal. Muito Muito obrigado. obrigado, Alexandre, muito obrigado a todos, gente. Ficamos aqui com esse encontro. Até mais. Uma boa noite para todos. Obrigado, Alexandre, mais uma vez. Um abraço. Obrigado, pessoal. Um abraço.